Olá a todos, acadêmicos do curso de Turismo da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Escola de Administração e Negócios, disciplina de Meios de Hospedagem. Sejam bem-vindos a mais um encontro da nossa disciplina e seguimos, na data de hoje, com o conteúdo iniciado semana passada. Como dito para vocês, nós entramos agora no setor de alimentação e bebidas de um hotel. E já foi frisado que, pela complexidade dessa grande área que é dividida em dois mundos, nós gastaremos pelo menos 3 de nossos encontros para tratarmos sobre a área de alimentação e bebidas na hotelaria. Uma área que, assim como eventos, ela entrou como um serviço adicional na hotelaria, mas que tem demonstrado grande possibilidade de rentabilidade, em especial pelo fato de que os hotéis hoje já abrem seus restaurantes à comunidade externa. Então, da mesma forma em que a alimentação é consumida pelos hóspedes, hoje os hotéis abrem seus restaurantes para a comunidade. E isso tem sido positivo no sentido de que, enquanto um hotel só atendia o hóspede oferecendo um café da manhã e uma refeição ou outra espaçadamente no sistema à la carte, hoje, com a abertura dos restaurantes à comunidade externa, com bom processo de divulgação, uma boa prestação de serviço, ambiente agradável e acolhedor, esses restaurantes dentro de hotéis, eles já conseguem manter uma frequência significativa em todas as refeições durante o dia. Obviamente que isso vai variar da equipe que está por trás do hotel, da equipe que está por trás do restaurante, do tipo de serviço, do cardápio, da localização, mas enfim, é uma área de grande interesse e que os hotéis, os gestores dos hotéis, têm atribuído aí um olhar diferenciado. Ainda na semana passada, nós explicamos que nós denominamos esse local de alimentação, esse estabelecimento de alimentação, como restaurante. Mas um restaurante em si, ele ainda é composto por dois mundos muito distintos. De um lado, o salão do comensal ou a sala do restaurante, e de um outro, a área de produção, a cozinha. Por que mundos distintos? Porque dentro da cozinha e seguindo a legislação vigente, nós vamos tratar disso, o maior objetivo é bem receber a matéria-prima, elaborar, acondicionar, pré-preparar e preparar os pratos que sejam nutritivos, que tenham bom sabor, que tenham valor agregado. É uma área de produção, é um ambiente em que muitas pessoas com altas temperaturas de panela, em um ambiente que precisa ser o mais limpo possível, se organizam para gerar uma experiência para o cliente que está no salão, no aguardo de seu prato, e já numa outra atmosfera, numa atmosfera de calmaria, com uma iluminação mais adequada, com um mobiliário confortável, tudo isso para culminar nessa tal experiência. Então foi dito que existem esses dois mundos, e nesse primeiro momento nós estamos discutindo e apresentando esse mundo do salão do comensal. A partir da aula que vem, nós começamos a tratar da área de produção, ou cozinha e todas as suas especificidades. E foi dito que esse salão do comensal é o grande cartão de visita de um restaurante.
É ele quem vende, é ele quem traduz a imagem daquele estabelecimento. Até pelo fato de que o cliente quase não tem acesso à cozinha, com exceção de algumas tipologias de restaurantes específicas. A gente até mencionou que os restaurantes orientais ultimamente costumam colocar uma vidraça para que o cliente fique assistindo o processo de produção do seu alimento. Mas a maioria dos restaurantes não funciona assim. Então esse ambiente, esse cartão de visita, ele precisa encantar e atender às expectativas do cliente, seja ele um hóspede do hotel ou não. E é muito importante também que um restaurante dentro de um hotel mantenha o mesmo padrão de qualidade desse empreendimento de hospedagem. Não é aceitável que um hotel tenha muita qualidade e seu restaurante não. Ou que um restaurante tenha muita qualidade, mas o hotel, de forma geral, não. Precisa haver essa compatibilidade. E sendo um cartão de visita ao salão de um restaurante, há de se focar na tríade mencionada. O ambiente precisa estar adequado ao que ele se propõe, servir alimentos. Há de se ter uma qualidade na prestação dos serviços, então os funcionários que trabalham nesse espaço precisam estar qualificados, profissionalizados para prestar o serviço, e o alimento tem que ter todas as características esperadas por seu consumidor. Então é muito importante que essas condições sejam proporcionadas, e é por isso que algumas funções, como gerente de alimentos e bebidas, são funções-chave na área de alimentação. Né? O gerente de alimentos e bebidas participando desses dois mundos. O mundo da cozinha, que é gerido por um chefe de cozinha, o mundo do salão do restaurante, que tem como um cargo mais elevado a função do maître, e o gerente de alimentos e bebidas sobre essas duas posições, chefe e maître, coordenando, articulando as ações restaurante, cozinha do restaurante e salão do restaurante. Por mais que os mundos sejam altamente distintos, o serviço é único. Ele começa na cozinha, mas ele termina nesse salão do restaurante. E por isso que nós falamos e focamos muito na questão estrutural deste salão. Porque de um lado, a estrutura de um salão, ela precisa propiciar uma funcionalidade, ela precisa permitir com que haja circulação, haja mobilidade adequada. E isso significa cumprir com certos espaçamentos, pensando tanto na circulação de funcionários do restaurante, mas também de clientes. Clientes que muitas vezes dependem de outros elementos para conseguirem se deslocar de um lado para o outro. Então, um restaurante precisa pensar na sua funcionalidade. A estrutura precisa ser pensada para isso. Mas, de outro lado, há de se pensar também na operacionalização. Que materiais, que equipamentos vão permitir com que o funcionário execute o seu papel a contento? De nada adianta um funcionário altamente profissional qualificado, mas ele não ter as ferramentas, os elementos que vão permitir um adequado serviço. De acordo com a tipologia do restaurante e o serviço a que ele se propõe, essa funcionalidade e essa operacionalidade vão se diferir, elas vão assumir questões características específicas.
E isso faz com que nenhum restaurante seja igual ao outro. O que eu quero dizer com isso? Um restaurante de fast food, por exemplo, uma lanchonete que vende lanches e sanduíches, ela vai exigir uma funcionalidade, uma operacionalização diferente de um bistrô de comida francesa, por exemplo, diferente de um pub que recebe pessoas para petiscos e bebidas. Né? A gente mencionou que um fast food ele quer que as pessoas consumam e vão embora. Então as cadeiras geralmente não são confortáveis, são presas ao chão, os espaços são menores, a cor, o ambiente, ele é mais simplista e ele foca muito na questão de gerar nas pessoas uma vontade de consumir a partir da própria cromoterapia, diferentemente de um outro restaurante como um bistrô, que ele vai focar muito mais na permanência do cliente no espaço e não na quantidade. Ele quer que aqueles poucos clientes se sintam satisfeitos naquele ambiente e queiram ficar mais tempo, porque o maior tempo vai ensejar possivelmente no maior consumo. Então, funcionalidade e operacionalização precisam ser pensadas, obviamente, de acordo com a tipologia do restaurante. Se é um restaurante de comida internacional, né, que é muito característico da hotelaria, justamente porque ele conta com pratos que são reconhecidos mundialmente, ou vai ser um restaurante de uma cozinha específica, como a italiana, mexicana, ou vai ser um restaurante estilo buffet. Não vai ser buffet, vai ser um sistema à la carte que vai ser servido à mesa. Se vai ser servido à mesa, vai ser um serviço empratado, um serviço à inglesa, direto ou indireto, um serviço à francesa, um serviço à russa. Não se preocupem com essas denominações, porque essas denominações vão ser tratadas na disciplina de alimentos e bebidas. Mas o que se quer dizer é que, a partir de uma concepção de empreendimento, de tipo de cliente, de tipo de cozinha, eu vou conseguir definir qual estrutura ideal, qual equipamento ideal e, consequentemente, eu vou ter uma funcionalidade, um fluxo de atuação muito mais tranquilo. E diante dessas ferramentas, nós apresentamos na nossa última aula algumas ferramentas que são imprescindíveis para esse espaço de salão de comensal ou de salão do restaurante. Mencionamos os aparadores, esses aparadores que ficam em pontos estratégicos e que vão ter toalhas adicionais, naperrons adicionais e naperron, o conhecido cobre-mancha, como a gente discutiu na última aula, os menages, que são aqueles utensílios que contam com o azeite, com o vinagre, com o sal, saleiro, o que a gente vulgarmente chama de galeteiro. Talheres extras, copos extras, isso tudo facilita o serviço do funcionário do salão. Até porque um incidente pode acontecer, fato que vai gerar uma alteração de lugar ou uma troca de toalhas, por exemplo, e esse funcionário do salão ele não pode frequentar a cozinha por questões sanitárias. Então ele precisa ter em mãos ou próximo às mãos todo o material que ele vai precisar para o trabalho. E além desses aparadores, nós temos tantos outros mobiliários que, inclusive, participam do processo de serviço. E a gente mencionou o gueridon, o carrinho de apoio da mesa, um gueridon que muitas vezes vai ter um recheau em cima, ou um carrinho flambé com o fogareiro para se fazer a flambagem, os aparadores que são aquecidos em cima
porque dependendo do serviço, e se for um serviço empratado, em que os pratos chegam da cozinha com um cloche, é um serviço que exige que todos os comensais da mesa sejam servidos ao mesmo tempo, talvez os pratos, conforme forem vindo da cozinha, eles precisam repousar nessa cobertura aquecida, até com que todos os pratos estejam disponíveis e o serviço possa ter início, sem com que os pratos se esfriem. E ainda outros mobiliários, equipamentos, até para se alocar a comida, como os próprios balcões buffet, ou os balcões de sobremesa, os carrinhos de sobremesa que precisam ser, de um lado, ou refrigerados, ou de outro lado, aquecidos. Né? Então, são elementos que vão permitir aí uma melhor operacionalização. E por não serem pequenos, eles precisam já participar da concepção, ainda antes mesmo do restaurante abrir, né? A partir do serviço, eu consigo definir que mobiliário, e esse mobiliário vai ditar, vai definir se eu vou precisar de mais ou menos espaço para ter um restaurante confortável. Mencionamos que muitos restaurantes acabam trabalhando com divisões invisíveis internas, chamadas praças, que são divididas a partir de certas quantidades de mesa, que ficam sob responsabilidade de um ou dois funcionários. Isso para permitir com que as mesas todas sejam atendidas e sejam atendidas de uma forma mais tranquila e com maior qualidade. Acho que as pessoas não gostam de ir num restaurante e ver que um garçom, por exemplo, está atendendo um certo canto do salão, enquanto o outro canto espera por vários minutos e às vezes até horas. Quando a gente tem um sistema de praça, o garçom já sabe que ele vai atender poucas mesas e os clientes dessas poucas mesas sabem que serão bem atendidos. Né? Algo muito comum até na hotelaria marítima, como também tratado. A disposição dessas mesas vão ser mesas quadradas, retangulares, redondas, juntas da parede, voltadas à parede. O que o cliente se sente melhor? E a questão da iluminação, né, do conforto, do aconchego, do acolhimento. Todas essas questões foram tratadas no nosso último encontro, inclusive algumas questões relacionadas à acessibilidade. Né? Nós temos a NBR 9050, a última de 2015, que nos traz toda essa questão de apresentação de quem é o portador de deficiência, quais as possíveis deficiências e como precisamos nos adequar na prestação de serviço. Então, altura de mesa, espaçamento de mesa, para que uma cadeira de roda, uma muleta possa ter uma melhor circulação. Mas a gente vai ter uma aula ainda antes do final do semestre sobre acessibilidade. E, por fim, nós apresentamos os coeficientes dos restaurantes. Então, os nossos coeficientes, nós vimos que existe uma tabela com várias tipologias de restaurante, e cada tipologia de restaurante vai ter um coeficiente. Esse coeficiente multiplicado pelo número de pessoas que o restaurante quer comportar, ele vai permitir que se encontre o tamanho do salão. Uma vez que eu tenho o tamanho do salão, vai existir um coeficiente para calcular a cozinha, a área de produção. E essa cozinha, dependendo do tipo do restaurante, ela vai ser 50% do tamanho do salão ou 15% do tamanho do salão. E depois de calculada a cozinha, eu consigo calcular a despensa, um ambiente que a cozinha precisa ter para que sejam armazenadas as coisas. E esse ambiente de despensa, ele também vai ter sempre uma porcentagem com relação ao tamanho da cozinha.
Os banheiros, a gente sempre tem que compreender a capacidade máxima do restaurante e aplicar o coeficiente de homem e de mulher para calcular um banheiro confortável grande masculino e um feminino. E a gente em breve vai apresentar um cálculo incluindo a área de alimentação e bebidas. Tratadas essas, fica para a aula de hoje quem são os indivíduos que atuam nesse espaço. E o termo utilizado para esses indivíduos ou para essa equipe é brigada. Brigada diz respeito à equipe de um restaurante. Existe a brigada do salão e existe a brigada da cozinha. Ele é um termo aí utilizado em outras áreas do nosso mundo profissional e do nosso mundo de trabalho. Por mais que no nosso imaginário a gente tenha como elemento da brigada o garçom, né, que é aquela pessoa que geralmente tira pedido, traz o prato, muitas vezes é altamente profissional, mas muitas vezes indiscreta. A gente precisa saber que um restaurante formal, ou de acordo com a nossa área de estudo, ou com a literatura, o garçom é só um dos funcionários desse salão, já que um salão de restaurante deve contar com tantos outros profissionais. Essa brigada, que corresponde aos recursos humanos do salão, ela é coroada por um chefe imediato, que é um maître, mas ao mesmo tempo esse maître subalterno ao gerente de alimentos e bebidas, que é esse gerente geral que articula cozinha e restaurante. Essa equipe ela precisa trabalhar em harmonia. Então, por mais que muitos restaurantes dividam o seu espaço em praças de atuação, é um único ambiente, é um único restaurante. E mesmo trabalhando, atendendo individualmente as praças, esse conjunto precisa ter harmonia, inclusive harmonia com o que é produzido e o ritmo da cozinha. Então, habilidades técnicas, organização, cuidado, higiene, muito importante, e aparência também, são todas questões fundamentais num espaço de alimentação e bebidas e, de certa forma, da hotelaria geral. Mas, sobretudo, uma tranquilidade emocional. E por que tranquilidade emocional? Pelo fato de que, na atualidade, nós temos excelentes clientes, mas nós temos clientes que, de alguma forma, buscam gerar problema o tempo todo. E também autocontrole emocional, porque em alguns momentos esse salão vai estar bastante calmo, mas em outros ele vai estar com uma demanda muito grande de serviços. E o cliente não quer só comer bem num ambiente interessante, mas ele quer a prestação de um serviço rápido e com qualidade. E, principalmente, os funcionários precisam conhecer o que aquele restaurante vende e quais elementos compõem a ficha técnica ou a receita de cada prato. Não há nada mais desagradável do que você pedir ou questionar um funcionário de um restaurante e ele não ter a informação. Ou ele não saber se de repente um certo prato tem cominho ou não tem cominho. As pessoas são alérgicas, as pessoas são intolerantes. E esse funcionário ele precisa saber vender. E o que se vende num restaurante? Alimentação e bebidas. Ele precisa ter um domínio do cardápio, que é o livro que o cliente tem acesso com a especificação dos pratos, mas ele também precisa conhecer o menu, que é justamente a gama de tipologias de pratos em que aquele restaurante vai oferecer num dado dia.
Muitos restaurantes trabalham com menus diferenciados em determinados dias da semana. Outros têm um menu fixo, então o cardápio acaba sempre sendo o mesmo. É importante que a quantidade nem sempre significa qualidade. Nós temos restaurantes que têm cardápios que parecem Bíblia, de tantas folhas e de tantos pratos. Mas um cardápio, quando é muito grande, o cliente pode pedir um determinado prato que é feito com um determinado peixe que pouco se consome. Esse cliente vai pedir esse peixe, mas a gente vai se questionar: faz quanto tempo que esse peixe está no freezer dentro de um restaurante? Então, muitos pratos oferecidos significa que o restaurante também precisa contar com uma cozinha que possa ter uma estrutura de acondicionamento de matéria-prima muito grande. Quanto mais enxuto um cardápio, muito melhor de se trabalhar é na cozinha e no salão do restaurante, e até mesmo as chances de a comida ser muito mais fresca e sadia, né? Embora existam regras e exista uma legislação que trata do manuseio, da recepção de alimentos. Então, esse profissional ele precisa conhecer o cardápio, os elementos do prato. Ele precisa ter comunicabilidade, ele precisa saber vender. Acima de tudo, hoje as empresas lidam com metas. E esse funcionário, ele vai ter metas de atendimento. Em especial na nossa área, em especial na hotelaria. A aparência, a postura, a vestimenta vão dizer muito sobre a proposta da casa. Não é? Então, a questão da uniformização é muito importante. Existe um padrão internacional de uniforme, mas a gente percebe hoje que os restaurantes eles acabam desenvolvendo uniformes mais tematizados, de acordo com a proposta e de acordo com a realidade da localidade. Falamos do gerente de AIB, né? O gerente de AIB, então, é essa pessoa que ao mesmo tempo tem como subalterno o maître do salão do restaurante, mas o chefe de cozinha. Ele articula a relação da cozinha com o restaurante, então ele tem que ter um poder de liderança, motivação e de coordenação muito grande. Ele precisa saber todos os processos que acontecem dentro da cozinha, mas ao mesmo tempo ele precisa entender todos os processos que acontecem no salão do restaurante. E muitas vezes, dependendo do restaurante, é esse gerente de A e B que vai representar o setor de recursos humanos naquele ambiente. Ele que vai ter condições de auxiliar na contratação de novos profissionais, da verificação de habilidades, formação, seja funcionários da cozinha ou do restaurante. Ele deve conhecer o negócio em que atua. Ele precisa estar sintonizado com a proposta da casa e com o funcionamento. Ele precisa ter uma relação muito estreita com o chefe da cozinha, com o maître, com o próprio chefe de fila, que a gente vai ver quem são os chefes de fila, tanto no restaurante, no salão, quanto na cozinha. Ele precisa ter habilidades humanas e técnicas. E, principalmente, conhecer quem são os seus concorrentes. Essa é uma máxima no mercado. Quando a gente se propõe a ter um negócio, nós precisamos conhecer muito bem quem são os nossos concorrentes. E nós temos que perceber, inclusive, se dentro da nossa empresa não existem concorrentes também. Porque nem todas as pessoas de um grupo remam sempre a uma dada direção. Pode haver pessoas que remam contra, numa posição diferente. E essas pessoas precisam ser ah, percebidas e, de certa trabalhada. Né? Então, como dito, esse gerente de A e B, ele tem que ter uma visão holística geral da área de alimentação e bebidas do hotel, tanto do restaurante
salão quanto do restaurante cozinha. Por isso, ele tem que ter uma compreensão de ações que o chefe de cozinha faz, que é a compra de matéria-prima, o recebimento dessa matéria-prima, colocando em prática o que propõe a legislação proposta aí pela Anvisa, Agência Nacional da Vigilância Sanitária. Ele precisa entender como que o chefe cuida da estocagem e do pré-preparo desses alimentos. Ele precisa entender como esses alimentos são produzidos na cozinha. Mas, ao mesmo tempo, ele também tem que saber como esses alimentos são vendidos no salão e como acontece a contabilização dessas vendas no salão. A gente já mencionou que nós vamos agora nos deparar com uma estrutura organizacional que diz respeito a um restaurante formal, aquele que nos é apresentado nas bibliografias da área, mas a gente não pode não considerar o fato de que no mercado existem sempre aqueles faz tudo. Muitos hotéis são familiares e acaba que toda família, uma única pessoa, assume várias funções. E no restaurante não é diferente. Se for um restaurante dentro de um hotel familiar, as chances de ter uma estrutura que não seja compatível com o que a bibliografia apresenta é grande, ou são grandes, as chances são grandes. Agora, vocês, enquanto estudantes e profissionais, inclusive a partir das oportunidades de estágio, vocês vão conseguir sempre atrelar ao que se tem na realidade, o que se vivencia com o que se considera ideal. Inclusive, como profissionais do turismo, a gente tem a chance também de trabalhar na conscientização nos espaços para que esses espaços sejam melhorados, sempre pensando no melhor atendimento e, consequentemente, no melhor retorno financeiro. Nós temos aqui algumas imagens de alguns profissionais da área de alimentação e bebidas, que nós vamos falar sobre cada um deles. De uma forma mais padronizada, nós temos a casaca, a gravata, a camisa, nesse mundo da alimentação, mas ao mesmo tempo a gente já tem em alguns estabelecimentos uma preocupação maior em tematizar a veste dos próprios funcionários. Então a gente tem duas fotos aí de uma cantina italiana e de um restaurante de comida brasileira, em que a veste dos funcionários ela é um pouco diferenciada. Bem, então a partir de agora nós vamos entender melhor um pouquinho quem são essas pessoas que trabalham nesse ambiente denominado salão. Basicamente, as possíveis, os possíveis cargos ou as possíveis áreas de atuação dentro desse salão e que vão compor a brigada do salão é a metria, o maître, o sommelier, o chefe de fila, o host ou a hostess, e aí nós temos os garçons e os commis. E acima do maître, lembrando que tem o chefe de A e B, que fica entre o restaurante e a cozinha. O maître, dentro do salão, ele é o papel principal, junto com o gerente de alimentos e bebidas, mas esse gerente de alimentos e bebidas ele fica mais por trás das cenas do que propriamente na linha de frente. Ele pode sim estar na linha de frente, mas quem assume isso é a pessoa denominada maître. E esse maître, ele é o grande relações públicas desse salão do restaurante. Ele precisa entender e saber
de todos os serviços, mas ele não necessariamente ele vai fazer. Ele planeja, ele organiza e supervisiona esses serviços. Ele cuida de quem está trabalhando no dia, quais as condições, escala de folga. Muitas vezes é ele quem recebe o cliente, muitas vezes ele é chamado na mesa do cliente, tanto para um elogio ou mesmo para uma reclamação. E ele trabalha em parceria com o chefe na cozinha, porque, como vendedor, como chefe de um espaço de encantamento, ele participa com o chefe da cozinha na produção desse cardápio e desse menu que vai ser oferecido ao cliente. Ele assessora a gerência do hotel com as questões técnicas, relatórios. Ele vai sempre zelar pela conservação e manutenção dos materiais, inclusive com memorial, com patrimônio de tudo que tem dentro do salão do restaurante, né? E todo elemento que vier a sofrer algum dano, quebrou, estragou, ele precisa ter esse controle atualizado. Né? Está entrando equipamento novo, está saindo equipamento velho, ele vai organizar os planos de trabalho e de revezamento dentro desse espaço do restaurante. E é ele quem coordena a mise en place. A mise en place, esse termo francês, diz respeito à arrumação do espaço. Num salão de restaurante, a mise en place é a arrumação da mesa e a arrumação dos aparadores. E na cozinha, a mise en place diz respeito à arrumação, organização das estações de trabalho. De acordo com a tipologia do restaurante, o tipo de serviço que ele oferece, o maître vai determinar a mise en place ideal para aquele dia, ou se for um único tipo de serviço, sempre o restaurante, ele vai definir a mise en place que aquele restaurante vai ter que assumir. Né? Se vai ter suplá, onde que o suplá fica, a distância do suplá da borda da mesa, quantos pratos em cima, onde são colocadas as facas, os garfos, voltadas para que lado, a ordem das taças, dos copos e assim por diante. Então ele é o gerente desse espaço, ele sabe desenvolver todas as ações desse espaço, mas obviamente ele tem as outras funções que vão cuidar disso. Nós temos o sommelier ou a sommelier, conhecido também como escansão, que é aquele profissional que entende e que estudou enologia, entende dos vinhos. Né? E dependendo da tipologia do restaurante, essa função não vai existir, mas aqueles restaurantes mais requintados exigem um profissional que entenda de vinhos e que não só entenda, mas que consiga indicar o vinho de acordo com o prato solicitado pelo cliente. Quando existe essa função do sommelier, ele vai, além de sugerir um determinado rótulo ou uma harmonização de bebidas, ele precisa saber organizar alguns eventos que envolvam queijos e vinhos, ele precisa organizar e zelar, administrar a adega do estabelecimento, a carta de vinhos, obviamente, atendendo todas as reclamações que forem pertinentes. Além do sommelier e da sommelier, hoje já tem esse especialista voltado à cerveja, que na Alemanha é chamado de Beer Sommelier. Nós temos aí em Campo Grande já alguns estabelecimentos que contam com esse profissional, com esse. O maître, como grande gerente, o sommelier específico pelo vinho, entra em cena o chefe de fila. E o chefe de fila
ele vai dirigir e supervisionar as atividades dos subalternos a ele. Quem são os subalternos? Os garçons e os commis. Junto com o maître, ele vai cuidar da mise en place, ele vai assistir à arrumação da mise en place pelos garçons. É ele quem atende os pedidos do cliente. Então, ele se dirige à mesa para coletar os pedidos do cliente, enviar esses pedidos para a cozinha. Mas quem vai servir esses pedidos é o garçom, a pessoa do garçom. Né? Na verdade, o chefe de fila ele vai servir o cliente somente quando necessário. Né? Então, o ideal é que eu tenha alguém para fazer o social, auxiliar na escolha do prato e tirar o pedido, e alguém para servir esse pedido. Mas a gente bem sabe que, na realidade, o garçom acaba sempre fazendo tudo. E por conta disso, muitas vezes problemas são gerados, porque já que ele tem que tirar o pedido, ele tem que servir, são muitas regras e a confusão pode acontecer. O restaurante que tem a pessoa do host ou a hostess, que são esses profissionais que ficam à porta do restaurante e direcionam os clientes com reserva às mesas específicas, ou se não tem reserva, cuidam desses clientes da sala de espera até com que mesas sejam vagas, ele tem um bom contato, esse profissional, com o chefe de fila, né? Porque ele leva o cliente até a mesa e o chefe de fila que faz essa primeira abordagem para levantar quais são os interesses do cliente ou dos clientes que estão à mesa. Ele vai orientar a equipe de trabalho, ele trabalha em parceria com o maître, vai sempre zelar pelo bom estado dos equipamentos e utensílios. E essa é uma máxima por qualquer funcionário. O funcionário tem que sempre zelar o patrimônio da empresa. Indiferentemente se essa empresa é um restaurante ou se é um restaurante fora de hotel ou dentro de hotel. Ele fecha o serviço do restaurante, então esse chefe de fila geralmente ele está antes da jornada de trabalho iniciar e muitas vezes fica até depois com que a jornada de trabalho se encerre. Dependendo da dinâmica do hotel e do ou dos restaurantes do hotel, um chefe de fila não pode estar no café da manhã, no almoço e na janta, então existe aí muitas vezes a necessidade de mais que um profissional na metria ou como chefe de fila. Ele é quem substitui o maître, né? E muitas vezes, pessoal, o maître não vai existir. Muitas vezes o chefe de fila não existe, só existe o garçom. E o garçom mais antigo é quem assume todas essas funções, assim como acontece no setor de governança, que às vezes não existe a governanta, não existe auxiliar de governanta e uma camareira mais antiga toma conta do resto. Mas é um profissional muito importante e que, assim como o maître, precisa ter tanto capacidades técnicas, operacionais, como capacidades humanas de interpessoal. O garçom, consequentemente, a gente já sabe que uma das principais funções é servir o prato ao cliente e ele precisa entender muito de serviço, porque dependendo da tipologia do restaurante, do tipo de serviço prestado, ele precisa saber se ele vai se posicionar à direita ou à esquerda do cliente, se ele vai colocar um copo à mesa pelo lado direito ou pelo lado esquerdo, se ele vai precisar apoiar as baixelas num gueridon antes de servir os pratos do cliente, ou se esses pratos vão vir servidos, enfim. E além desse papel de prestação de serviço, é o garçom, assistido pelo chefe de fila, que diariamente vai realizar a mise en place. A mise en place da sala, de forma geral, das mesas e dos aparadores de apoio. Ele vai preparar e verificar todos os menagens, todos os saleiros estão com sal, todos os locais em que se colocam
o azeite e o vinagre estão de acordo, né? Os galeteiros, as cartas de serviço, os cardápios estão em ordem, estão limpos, estão com todas as folhas e com todos os preços, e também, de certa forma, vai atender aos pedidos do cliente, né? Até porque o chefe de fila é um no estabelecimento, enquanto garçons são vários. Ele que apresenta a conta ao cliente, atendendo imediatamente as reclamações e passando ao chefe de fila ou ao maître, e ele vai zelar pela manutenção também do patrimônio do estabelecimento. E os comis que entram como auxiliares do garçom também vão fazer mise en place, organização, mas eles já têm um papel de retirada da parte de prataria, de pratos, talheres, copos que já estejam sujos após o consumo do cliente. Então vejam que, teoricamente, o chefe de fila faz a recepção inicial junto com o maître, tira o pedido, o garçom serve e apresenta a conta, e o comi ele vai retirar a, a baixela, a louça suja após o consumo do cliente, enviando para o setor de lavagem dentro da cozinha. Além disso, como ele auxilia o garçom, ele que vai verificar e cuidar aí da higienização de talheres, de copos, auxilia na limpeza do restaurante quando necessário. Isso vai substituir o garçom se preciso. É muito importante, não sei se já vivenciaram um restaurante, mas por mais que copos, pratos, talheres passem por um processo de lavagem, seja manual ou seja automatizado, quando esse equipamento vem, esse material vem para a sala do restaurante, ainda antes do restaurante estar aberto, o comi precisa checar um a um, já que os copos não podem ter manchas, os talheres precisam estar imaculados, limpos, e muitas vezes esse comi vai passar um pano com álcool e vai lustrar cada uma das taças e cada um dos talheres. Então, comi e garçom podem fazer a mesma coisa, mas um é mais direcionado na entrega do prato ao cliente, na apresentação da conta, o outro mais direcionado à retirada, o processo de desmontagem da mesa, né? Porque os clientes muitas vezes permanecem na mesa, mas não querem ficar naquela situação de sujeira de pratos que já foram utilizados. O comi tem esse foco muito grande na higienização do espaço, o garçom na montagem específica da mise en place. E no cotidiano a gente vai ver que todas essas funções se misturam e muitas vezes nem existem ou não são nem de conhecimento dentro de um hotel ou dentro de uniformes. Costuma-se trabalhar aí com 50% algodão e 50% poliéster, tanto pela durabilidade, mas pelo conforto. É muito importante que esses estabelecimentos contem com lavanderia própria. Isso no sentido de não dar a responsabilidade para o funcionário lavar e cuidar das suas roupas. As pessoas moram em locais diferentes, as pessoas têm ou não têm maquinários de lavagem, usam sabão amaciante de forma diferente. E um hotel que quer manter a sua qualidade, ele precisa garantir que os uniformes também estejam devidamente organizados e de acordo com a proposta da casa. Já mencionei que as regras não são fixas, hoje cada restaurante costuma trabalhar com uma proposta de vestimento, de uniforme. Os uniformes da área do salão de restaurante,
eles têm uma função mais estética do que os uniformes da cozinha, que a gente vai ver que os uniformes da cozinha funcionam como proteção, como equipamento de proteção. Então, o fato de uma touca ou de um chapéu de cozinheiro ser alto, ou de uma camisa transpassada na frente, a doma, é, isso não é por capricho, mas por uma questão de prover segurança ao funcionário da cozinha. Já no restaurante, na parte do salão, a gente vai ver que os uniformes seguem um padrão com foco mais na estética. Embora cada restaurante defina aí a sua proposta, internacionalmente existe um padrão de uniforme para esses funcionários do salão do restaurante. O maître sempre vai usar um casaco preto ou um smoking. A gente sabe que o smoking é um tipo de terno diferenciado. Além do casaco preto, a calça preta, a camisa branca, a borboleta preta, meias e sapatos pretos. A meia sempre deve ser da cor do sapato ou da cor da calça, mas internacionalmente o uniforme do maître é o casaco e a calça preta, camisa branca, borboleta preta, meias e sapatos pretos. Já o garçom, o chefe de fila, ele vai usar casaco branco, calça preta, camisa branca, borboleta preta, perdoem-me o português que ficou errado, meias e sapatos pretos. Então, o que difere o garçom do maître é que o garçom tem o casaco branco e o maître o casaco preto. Já os comis, eles têm casaco branco, assim como o garçom, calça preta, assim como o garçom, camisa branca como o garçom, mas a borboleta dele é branca. E para as mulheres, saia preta, meia e sapato pretos, camisa branca com gravata borboleta ou lenço preto, e ainda mais formalmente a casaca tipo francesa, né? Aquele meio fraque, aquele casaco que a parte das costas são mais longas. Mas isso é uma mera curiosidade para a gente saber que internacionalmente existe um código de vestimenta para os profissionais que atuam nos salões dos restaurantes. Maquiagem, brinco, barba e unha, a gente já aprendeu que a hotelaria ela tem um cuidado muito acentuado com a questão estética, com o apresentar-se ao cliente. Então, dependendo do tipo do hotel, o cabelo vai ter que estar preso com coque, o funcionário homem não vai poder ter barba, ou dependendo do hotel, se for um hotel de uma região de ecoturismo, a gente percebe que existe uma flexibilidade maior com uniformes. Mas a área de alimentação é muito específica. Dentro da cozinha, maquiagem, brinco, nada disso é permitido, porque isso pode de alguma forma interferir na alimentação. Ou pode até ser derrubado dentro de um alimento e gerar um problema para um cliente. No restaurante, na parte do salão, a maquiagem é bem-vinda às mulheres, mas uma maquiagem sóbria. O brinco, se for do tamanho do lóbulo da orelha, as unhas curtas, a barba, desde que bem cuidada e aceita pelo estabelecimento. Existem estabelecimentos que não permitem, mas a pessoa tem que demonstrar que ela tem bom senso e questões de higiene muito apuradas. E estar perfumado não significa higiene. Estar muito perfumado numa área de alimentação e bebidas é algo que gera problemas. O objetivo é não gerar problemas ao cliente. Então, não há razão para se utilizar perfumes ou desodorantes com fragrâncias ah, fortes. Né? A gente sabe que hoje a gente já encontra desodorantes que são altamente protetivos e que não possuem cheiro acentuado ou cheiro. Nós temos aqui uma demonstração
Uma demonstração à esquerda superior de um maître, à direita superior um garçom ou um chefe de fila. O commis seria como o garçom, mas com a borboleta branca, e uma proposta embaixo de uma garçonete. Já mencionamos o que é mise en place. Mise en place significa colocar no lugar, arrumar. Então, mise en place diz respeito à arrumação de utensílios e equipamentos, seja no salão, seja no aparador que vai auxiliar na prestação do serviço, ou seja, na mesa. E quando a gente lida com mise en place sobre mesa, a gente segue alguns padrões de etiqueta e adequação ao cardápio que se serve. Vocês vão possivelmente trabalhar com mise en place na disciplina de alimentação e bebidas. Esse recado em vermelho é porque eu usei esse slide no momento em que eu trabalhei na disciplina de alimentação e bebidas. Na disciplina de meio de hospedagem a gente não faz essa prática. Atividades do salão antes da abertura da casa. O salão precisa estar muito limpo, a iluminação e a temperatura precisam ser verificadas. Não há tempo de trocar uma lâmpada ou de arrumar um ar-condicionado durante o serviço. Isso tudo tem que ser feito antes, assim como uma supervisora de andares vai supervisionar se as unidades habitacionais estão de acordo para receber o cliente. Os utensílios precisam ser polidos, os galeteiros precisam ser preenchidos, os menus precisam ser verificados, as cadeiras e as mesas precisam ser posicionadas, a mise en place montada, isso tudo feito por commis, por garçom, assistido pelo chefe de fila. E esse restaurante, se trabalhar com condicionamento de ar, tiver aparelho ar-condicionado, que esse ar-condicionado seja ligado antes do cliente chegar. Não há nada mais desagradável do que um cliente entrar no restaurante, ser o primeiro a entrar e reclamar de que o ambiente ainda está. Os elementos de decoração precisam ser distribuídos na mesa, né? As mesas não se mantêm decoradas, até porque às vezes elas são utilizadas no café da manhã com uma outra proposta, enfim. Verificar com a cozinha quais são as orientações daquele dia, verificar se tem lista de reserva, se tem cliente VIP, tudo para que o andamento das atividades transcorram dentro de uma. Durante o serviço, que se procede ao atendimento de mesa, né? O maître visita as mesas, o chefe de fila recebe os clientes e retira os pedidos, o garçom presta os serviços e traz a conta, o commis faz a retirada de todo o material de cozinha que foi utilizado na mesa pelos clientes, e depois que se encerra o atendimento ao cliente, é que esses utensílios que foram retirados da mesa e que foram alocados num local específico do restaurante vão ser separados e encaminhados para o setor de lavagem. O buffet vai ser desmontado, os aparadores, são conferidas todas as comandas, é conferido se houve algum evento ou algum acontecimento que tenha de repente quebrado um copo, um prato, porque isso precisa ser dado baixa. A limpeza e arrumação da sala acontece e já existe um pré-preparo para o próximo turno. Muitas vezes esse restaurante que serviu o jantar é o mesmo que vai servir o café da manhã. E acaba que a dinâmica de trabalho nesses locais, elas nunca se findam. É o caso de uma grande cozinha de um navio que atende 3, 4 mil hóspedes, que oferece café da manhã, lanche, almoço, lanche da tarde e janta, ou café da manhã, almoço, lanche da tarde, janta e ceia. A cozinha, bem que se dizer, ela nunca para, porque um navio que oferece ceia, essa ceia vai até meia-noite, 1 da manhã. O café da manhã que começa às 6, ele precisa ser preparado a partir das 2, 3 da manhã. Então, essa dinâmica não para.
tanto dentro da cozinha como dentro dos salões do restaurante. De acordo com o quanto funciona esses ambientes, tanto maior vai precisar ser a equipe. Já mencionei ainda hoje que um único chefe de fila não tem como trabalhar num restaurante no café da manhã, no almoço e na janta. Ou ele terá que morar no hotel, ou ele vai gastar muito tempo em trabalhando pela manhã, indo para casa descansar e voltar para o almoço. Isso é inconcebível. Então, muitas vezes, se o restaurante do hotel trabalhar em todos os turnos típicos de refeição, vai ser necessária em algum momento a existência de funcionários repetidos. Aí a gente vai ver que também no mundo da alimentação existem os turnantes, que são aqueles funcionários que muitas vezes cobrem aqueles que estão de folga. Ou por isso que muitas vezes o comi pode substituir o garçom pode substituir o chefe de fila e o chefe de fila pode substituir. Aqui estão as referências. São livros que a gente possui na universidade, mas são livros em que o material já foi disponibilizado no AVA para vocês. Na nossa próxima aula, eu começo tratando do ambiente das cozinhas, da área de alimentação e bebidas do hotel. E assim que eu finalizar a apresentação da cozinha, a gente vai trabalhar com um cálculo que envolve a área de alimentação e bebidas do hotel. Agradeço pela atenção de todos, pela confiança e pela dedicação. Desejo a vocês bons estudos e até breve.